Esporte. Oferecimento CERS. 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Ribeiro Neto, boa tarde para você. Já vi que Boa você está aqui. Tudo bem, Ribeiro Neto? Tudo bem, né? Instalado aqui no meu escritório. Eu até virei a câmera aqui porque eu gostaria de colocar o meu estúdio, que tem só discos de rock and roll, né? Mas como eu cheguei meio em cima da hora, então eu deixei aqui no escritório mesmo com uma foto de Paris, né? Linda à noite, né? E estamos aqui. Tô muito. Olha que bom que a gente possa ter o presidente do Grêmio. Eu tenho muitas perguntas para o presidente do Grêmio. Paulo Brito. Alô, Rodrigo Flores. Alô, Rodrigo Flores, aí em Porto, Portugal, já com a camisa do Internacional. Como é que está a situação? Vamos falar um pouquinho do Inter depois, mas a situação em Portugal. Como é que está, Rodrigo Flores? Você que morava em Toronto, no Canadá, e foi agora há pouco para Porto, em Portugal. Fala, Brito. As pessoas podem sair na rua, Rodrigo? Brito, o presidente, né, de Portugal, ele decretou ontem o estado de emergência. Então, assim, a orientação é para que as pessoas evitem ao máximo, né, sair às ruas. Tem policiais por todo canto e, enfim, tu pode sair, óbvio, mas não assim, sair por sair. Tu tem que sair com alguma finalidade. Ir numa farmácia, ir num mercado. Né? E essas são medidas importantíssimas de serem tomadas, simples, né? E que a gente, sociedade, tem que se mobilizar e fazer, né? É hora de ficar em casa para conter o vírus. E Portugal já entendeu esse recado, né? Tá bom. Que em seguida a gente nossa participação é essa. Tá, a gente volta a falar em seguida. Rodrigo Flores, muito obrigado, já agradecendo pela sua presença. Fique aí, não estou dispensando, fique aí. O presidente Romildo Bolzan, do Grêmio, já está com a gente também, presidente Romildo Bolzan. E o Grêmio, é claro, dispensou os jogadores para que trabalhem em casa, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com o presidente Romildo Bolzan, do Grêmio, que está com a gente também, já estava agora há pouco com a gente. Assim que tiver o presidente Romildo Bolzan, a gente volta nessa transmissão da RDC TV, em parceria com o bairrista, Dr. Rafael Resch, que é cardiologista, né, um médico do Hospital Moinhos de Vento, né, Dr. Rafael Resch, que estava aí na tela com a gente. E deixa eu ver se está de volta aí, Dr. Rafael Resch. Estou aqui. Doutor, agora... O escritório, eu até virei a câmera aqui porque eu gostaria de colocar o meu estúdio, que tem só discos de rock and roll, né? Mas como eu cheguei meio em cima da hora, então eu deixei aqui no escritório mesmo com uma foto de Paris, né? Linda à noite, né? E estamos aqui. Tô muito. Olha que bom que a gente possa ter o presidente do Grêmio. Eu tenho muitas perguntas para o presidente do Grêmio. Paulo Brito. Alô, Rodrigo Flores. Alô, Rodrigo Flores, aí em Porto, Portugal, já com a camisa do Internacional. Como é que está a situação? Vamos falar um pouquinho do Inter depois, mas a situação em Portugal. Como é que está, Rodrigo Flores? Você que morava em Toronto, no Canadá, e foi agora há pouco para Porto, em Portugal. Fala, Brito. As pessoas podem sair na rua, Rodrigo? Brito, o presidente, né, de Portugal, ele decretou ontem o estado de emergência. Então, assim, a orientação é para que as pessoas evitem ao máximo, né, sair às ruas. Tem policiais por todo canto e, enfim, tu pode sair, óbvio, mas não assim, sair por sair. Tu tem que sair com alguma finalidade. Ir numa farmácia, ir num mercado. Né? E essas são medidas importantíssimas de serem tomadas, simples, né? E que a gente, sociedade, tem que se mobilizar e fazer, né? É hora de ficar em casa para conter o vírus. E Portugal já entendeu esse recado, né? Tá bom. Que em seguida a gente nossa participação é essa. Tá, a gente volta a falar em seguida. Rodrigo Flores, muito obrigado, já agradecendo pela sua presença. Fique aí, não estou dispensando, fique aí. O presidente Romildo Bolzan, do Grêmio, já está com a gente também, presidente Romildo Bolzan. E o Grêmio, é claro, dispensou os jogadores para que trabalhem em casa, né?
Deixa eu ver se eu consigo falar com o presidente Romildo Bolzan, do Grêmio, que está com a gente também, já estava agora há pouco com a gente. Assim que tiver o presidente Romildo Bolzan, a gente volta nessa transmissão da RDC TV, em parceria com o bairrista, Dr. Rafael Resch, que é cardiologista, né, um médico do Hospital Moinhos de Vento, né, Dr. Rafael Resch, que estava aí na tela com a gente. E deixa eu ver se está de volta aí, Dr. Rafael Resch. Estou aqui. Doutor, agora nos últimos dias, nas últimas horas, a gente tem ouvido, né, nos programas de televisão, tem muito fake news, as pessoas podem se exercitar em casa. Agora eu quero saber com o doutor Diogo Lara, que é um psiquiatra famosíssimo, né? Tanto é que deixou de dar consultas aqui em Porto Alegre e para morar em São Paulo, onde é um pesquisador, desenvolve vários projetos, é professor, algumas consultas para clientes especiais, né? Doutor Lara, doutor Diogo Lara, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Nós estamos tendo que experimentar uma desconexão de pessoas. Felizmente, numa situação como essa, a gente está usando bastante a tecnologia a nosso favor, né, que é um grande recurso, mas a gente também tem que cuidar, né, para não só o que a gente, né, a única janela realmente para o mundo se dá pela tecnologia, né? E a gente tem que ter com sabedoria também, né? Fake news, enfim, né? Esse é um momento de ter uma higiene também da mente em relação a cuidar o que entra na nossa mente, né? Que fontes de informação. Daqui a pouco tem grupo do WhatsApp que está divulgando coisas que as pessoas ficam ali tentando controlar, né? Porque estão se sentindo inseguras. É um cenário, obviamente, de grande incerteza. Então, as pessoas acabam... para fazer de conta que estão com controle de coisas que não estão sob controle, acabam ficando muito mais suscetíveis a fake news, né? Então, é realmente um momento de ter essa higiene também das informações que a gente recebe. Tá. Eu só pediria a alguém da produção aí, porque o presidente Romildo Bolzan do Grêmio, que é muito importante aqui no nosso programa, está mandando WhatsApp aqui seguido, muito um atrás do outro, certamente está com dificuldade para entrar na nossa transmissão, alguém entrando em contato com ele para explicar e já vai participar com a gente, porque é muito importante o presidente do Grêmio no nosso programa. Diogo Lara, nem vou deixar para depois. Como é que se fica trancado em casa, né? Como é o certo, como é o aconselhável, como eu vejo que o amigo está, convivendo todo mundo em harmonia. Você que é especialista me ajuda comportamento, aí, né? Comportamento. Comportamento, como é, como eu vejo que o amigo está, convivendo todo mundo em harmonia. Você que é especialista me ajuda comportamento, aí, né? Comportamento, como é que a gente fica tanto tempo em casa, todo mundo numa boa, hein, doutor? As famílias que acabam tendo no trabalho, às vezes, uma fuga, né? Um momento ali de que a gente não precisa conviver tanto, né? É uma espécie de férias forçadas, né? Mas sem a viagem, né? Então, eu diria que esse é um momento que tem uma oportunidade escondida aí dentro, que é realmente de superar algumas dificuldades que relacionamentos podem ter, né? Remodelar esses relacionamentos, né? Porque vai ter um convívio intenso e ainda frente a uma situação difícil, né? Então, é poder realmente se unir, poder superar diferenças, poder conversar, poder respeitar o tempo e o espaço de cada um, alternar atividades, ser criativo também, daqui a pouco, né, ter atividades lúdicas, ou ler um livro, enfim, às vezes as coisas que a gente reclama que no dia a dia não dá tempo, né, a gente agora tem uma oportunidade de ficar mais em contato com a gente, em contato com os outros, né? Quem consegue trabalhar em casa, ótimo, continua ainda fazendo bastante coisa, produzindo.
mas tem outras pessoas que o seu trabalho realmente está sendo muito impedido, né? E eu acho que esse é um convite também para a pessoa ficar no que eu chamo de ficar mais ligada ao seu ser, porque muitas pessoas que trabalham muito estão acostumadas a ficar só no fazer, né? Eu digo fazendo, pensando, controlando, e esse é o momento também para a gente ficar no ser, né? Que é o ser, sintonizar, ficar mais conectado às pessoas, mais conectado consigo. E aí, né, seja o exercício físico, seja yoga, seja meditação, seja a terapia guiada do símbolo, né, que é o aplicativo que eu sou hoje aqui o diretor, qualquer coisa, né, de autoconhecimento para cultivar a paz interna, né? O ambiente vai estar mais em paz se a gente cultivar a paz interna. Em seguida a gente se aprofunda. Tem horário marcado, doutor? Pode ficar com a gente. Nosso programa Estou com vocês. Estou com vocês. Então, em seguida eu quero me aprofundar em outra questão aí também, né, com o doutor Diogo Lara, sobre o bem os ensinamentos, né, que o coronavírus está trazendo para o mundo. Se bem, doutor Rafael Resch, que devido à corrida das pessoas aos supermercados, às farmácias, hoje já não temos mais, e as distribuidoras, as fábricas, os laboratórios não têm mais o álcool gel para colocar no supermercado e na farmácia. Doutor Rafael Resch, a gente sabia que uma hora ia acontecer, né? Devido a 8 horas da manhã, o supermercado está completamente lotado, e aí a gente já previa que pelo menos alguns produtos que estavam sendo mais procurados, como o álcool gel e papel higiênico, poderia para colocar no supermercado e na farmácia. Doutor Rafael Resch, a gente sabia que uma hora ia acontecer, né? Devido a 8 horas da manhã, o supermercado está completamente lotado, e aí a gente já previa que pelo menos alguns produtos que estavam sendo mais procurados, como o álcool gel e papel higiênico, poderia faltar. E nas farmácias já não temos mais o álcool gel. Doutor Rafael Resch, o que pode substituir o álcool gel e médico clínico também, e a gente, nesse momento, não está falando praticamente como cardiologista aqui, mas sim como um indivíduo da área da saúde que está tentando passar o máximo de informações. Neste momento, os médicos são todos médicos e nenhum deixa de lado a especialidade. Exatamente, porque a especialidade nesse momento é o de que entende muito do comportamento humano. Eu vou dar alguns pitaquinhos nisso pela quantidade de pessoas que a gente atende há tanto tempo diariamente, né? E a gente está vendo essa questão do álcool gel, ela é uma fotografia do comportamento humano numa situação como essa, né? No qual a gente tem muito medo, né? Um grau de desespero, eventualmente, né? O medo de que aconteça alguma coisa conosco ou com os nossos. Mas a verdade é que a falta do álcool gel, em algumas circunstâncias, ela pode ser um problema, mas a gente já sabe também que ela não é a melhor forma de higienização das mãos, né? Hoje os infectologistas têm colocado isso constantemente com água e sabão, né? Água e sabonete. Essa é a melhor forma. Mas a gente ouvia que lá não adianta passar o álcool gel com as mãos sujas. Então se lava durante 30 segundos as mãos com água e sabão e depois usa o álcool gel. Então, o uso do álcool gel não é tão necessário assim. Né? Ele é um paliativo, temos com uma boa função, né? Para quando estamos em situações em que não tem a disponibilidade de lavar as mãos. Aí se soma uma outra questão que é interessante, né? Como estava falando o Diogo, a questão de quem não precisa sair ficar em casa, mais recluso, né? Então, essas pessoas elas não precisam do álcool gel. As pessoas vão conseguir ficar em casa, né, não precisam comprar o álcool gel, não precisam... que é o caso da maioria. Mais recluso, né? Então, essas pessoas elas não precisam do álcool gel. As pessoas vão conseguir ficar em casa, né, não precisam comprar o álcool gel, não precisam...
Que é o caso da maioria, 90% das pessoas. Que é o caso que deveria ser da maioria das pessoas, né? Entrando nessa questão do comportamento nisso, e por favor, o Diogo me corrija sempre que precisar e achar adequado. A questão do comportamento, a gente tem visto que talvez essa seja uma grande oportunidade, né, de revisão de conceitos. Pessoalmente, né, e talvez nós como um conceito nos nossos grupos, nas nossas famílias, no nosso trabalho e como humanidade. Muitas pessoas que não estão conseguindo trabalhar agora estão muito preocupadas de o que vai acontecer em relação às suas possibilidades, né? Tem as suas contas, tem as suas dívidas, tem as suas necessidades, né? E cada um está com a sensação de que perdeu o seu emprego por um tempo. A questão é que não é uma coisa pessoal mais, porque essa solução vai ter que ser comunitária. Falando nisso, doutor, antes de chamar o Ribeiro Neto, não sei se já temos contato com o presidente Romildo Bolzano, do Grêmio, que está ansiosamente mandando o WhatsApp, que ele quer participar da nossa transmissão, ele que é um gestor também, já foi prefeito várias vezes e continua sendo um gestor de um grande clube como é o Grêmio. Doutor, sobre essa questão que você estava falando, esse medo das pessoas de perder o emprego. Vamos então dar uma ideia de quanto tempo será, levando em consideração a China, que já está em processo muito grande de desaceleração, a Itália também, os outros países, quanto vai aumentar o número no Brasil, isso é certo, das pessoas de perder o emprego. Vamos então dar uma ideia de quanto tempo será, levando em consideração a China, que já está em processo muito grande de desaceleração, a Itália também, os outros países, quanto vai aumentar o número no Brasil, isso é certo, mas vai diminuir logo, quanto tempo a gente vai estar convivendo com essa incerteza do que será o coronavírus, que na verdade a gente ainda não tem muito forte aqui. Para a China, estão tendo regressão em 2 a 3 meses, né? Aqui se pensa nisso também, né? Em torno de 3 meses, né? Para as coisas voltarem a ter um senso mais de normalidade das ações da população, né? Nas suas atividades, né? Naturalmente, Brito, existem coisas que nós vamos ter que nos adaptar ainda, né? E nós não sabemos como vai acontecer. Por quê? Essas próximas 3 semanas elas vão nos mostrar como será o nosso cenário, né? E a partir disso a gente começa a ter novas perspectivas. Por isso, o que a gente sabe agora é só como funcionou em alguns lugares. E por isso a insistência, nós vamos ser extremamente repetitivos Rafael, nisso. Desculpe dar uma de Faustão aqui de novo. Mas quando fala um assunto, eu para não perder o fio da meada. Tivemos vários tremores de terra em alguns lugares, tivemos tsunami em alguns lugares. O coronavírus pode ser um caso que começou lá na China, passou pela Europa muito forte e pode não evoluir tanto aqui no Brasil? Brito, é muito improvável. Nós temos que trabalhar com a ideia que se repete todos os dias, tem se repetido, em atrasar a evolução da doença, né? Para que nós tenhamos estrutura para atender todos os pacientes graves que precisarem. Mas, não, ela já chegou, né? Nós estamos vendo aí nos últimos 3 dias dobrando o número de pacientes com o diagnóstico. A gente sabe que como não estão todos fazendo, né, e é uma indicação aqui no nosso país de que não se faça o exame em todos para confirmar, provavelmente existam muito mais pessoas
contaminadas, né? Estavam deixando isso para casos mais suspeitos e de evolução mais importante, mais grave, mas não é muito improvável. A doença chegou, ela vai se multiplicar e nós temos que trabalhar em tentar evitar a gravidade, ou seja, buscar a proteção das pessoas o máximo possível, né, e fazendo a nossa parte, tentar transmitir o menos possível a doença. Então, isso não é um caso de brincar, fique em casa, povo brasileiro, para que isso não evolua. Essa é a nossa chance de não ter um quadro mais grave, ficando em casa. Nós agora, a analogia que eu faria é que o pedal do nosso carro agora ele não vai conseguir parar o carro, mas a gente consegue fazer ele andar mais devagar, e é o que a gente precisa. Tá bom. Vamos ver aí se o presidente Romildo Bolzan já está com a gente, o presidente Romildo Bolzan, que está... Tá bom. Vamos ver aí se o presidente Romildo Bolzan já está com a gente, o presidente Romildo Bolzan, que está, vamos ver se está em Osório, está na Arena, né? Deixa eu ver onde anda o presidente Romildo Bolzan, se conseguiu conectar aí, já vai falar com a gente. Assim que tiver o Edu Ribeiro Neto, já vamos falar com você a respeito de toda a situação também, de futebol. Vitória Caroline, quem está com a gente? Quem está com a gente? Quem está perguntando o quê, Vitória Caroline? Vinícius Lourenço está dizendo boa tarde, mestre. Vinícius Silva também conectado, João Weltz. E o Vinícius, que mora em Caxias, está dizendo que lá que já estão, as grandes empresas estão dando férias coletivas a partir de segunda-feira. Ok. Nós já teremos aí o Rafael Resch, que você viu aí. Ribeiro Neto que está Caroline. Vinícius Lourenço está dizendo boa tarde, mestre. Vinícius Silva também conectado, João Weltz. E o Vinícius, que mora em Caxias, está dizendo que lá que já estão, as grandes empresas estão dando férias coletivas a partir de segunda-feira. Ok. Nós já teremos aí o Rafael Resch, que você viu aí. Ribeiro Neto que está no seu escritório, né? Está em casa hoje, o Ribeiro Neto. Ribeiro, como é que você acompanha? Você um comentário assim como o doutor Rafael Resch falou, que é um... Tanto é que as competições foram paralisadas em razão do que está acontecendo. É óbvio que eu também tenho opinião a respeito, não sou especialista como os nossos convidados, mas a gente tem um pouco de experiência, né? E ainda a gente tem visto algumas situações bastante precárias. Eu, por exemplo, acho que o transporte público tem que ser gratuito. Eu considero que álcool gel e qualquer produto essencial para combater o vírus tem que ser gratuito. Tá? Acho que o ser humano tem se mostrado nesses episódios, embora exista uma parcela muito boa, mas na sua grande maioria, na sua essência, o que ele é um ser egoísta, tá? Que pensa... Isso você vinha falando. Você vinha falando Mateus, no programa que essa corrida aos supermercados desenfreada e que às 8 horas da manhã estão lotados supermercados, todos, farmácias, era um egoísmo que todo mundo estava mostrando, todo mundo não. As pessoas estavam mostrando, pegando o mesmo produto e o que ia acontecer? Aconteceu o que você falava, você sempre é um comentarista que fala as verdades, aconteceu. Não tem mais álcool gel nas farmácias e ainda bem que o doutor Rafael Resch disse que pode ser substituído e de lavar bem as mãos já está bom, principalmente para quem fica em casa, como é o nosso caso. Mas eu ainda acho que, embora tenha se construído aí aos poucos, parece que... E eu não vou aqui... eu acho que tudo que tem que se elogiar, a gente elogia. Eu acho que o Estado e o município... Né, vamos pegar apenas o nosso foco aqui, a nossa aldeia. Estão tendo algumas ações interessantes e nesse momento onde o ser humano ele é egoísta, porque ele é, na sua essência, um egoísta, né? O Estado tem que interferir. É nesse momento que o Estado interfere para não deixar que esse egoísmo, esse desespero, essa histeria das pessoas que passam por cima das outras, né? Ou que as pessoas mais abastadas tenham possibilidades maiores do que os mais pobres, porque nesta hora o vírus atinge todo mundo. Só que, infelizmente, quem tem menos poder aquisitivo, ele não vai poder comprar o álcool gel a R$30, como
estão vendendo, né? Ele não tem condições de estocar alimentos como os desesperados estão estocando aí, só pensando no seu umbigo. Mas, enfim, eu acho que, por exemplo, os ônibus sentados, todo mundo sentado, não diminuir, né, o número de ônibus por causa que as pessoas estão menos. Pelo contrário, tem que manter até aumentar, para que menos pessoas se dirijam dentro de cada veículo. E outra, é urgente que cada veículo hoje tenha na sua porta de entrada um álcool gel disponível para as pessoas se protegerem, ou até máscaras. Hoje eu fiquei sabendo que se vendia uma máscara a R$40. Isso é um absurdo. Mas, enfim, é óbvio que eu não quero que, assim, tudo. Nós não vivemos no mundo perfeito, né? Eu tenho ciência disso. Agora, quanto mais a gente puder falar, extravasar coisas que estão erradas, eu acho que é melhor para as pessoas entenderem, né? Então, e gostaria, me chama quando tiver presidente do Grêmio, que eu tenho várias colocações para ele. Quero mandar um grande abraço ao nosso a um telespectador, um seguidor, ao Simão, lá do Campo Novo, Grêmio Estácio, que também está cheio de dúvidas do Grêmio e do futebol, para perguntar, né, para o presidente Romildo Bolzan Júnior, seu Paulo Brito. Sim, assim que a gente tiver alguém da produção mantiver contato aí com o WhatsApp do presidente Romildo Bolzan, porque ele deve estar com dificuldade de ingressar aí na nossa transmissão. E sempre é bom lembrar que o presidente do Grêmio está também à disposição aí com a gente. Eu tentei contato com o Rodrigo Caetano, mas o Rodrigo Caetano é daquele tempo, sabe, de Santo Antônio da Patrulha, que ele tem só SMS, sabia? Ele não tem WhatsApp ainda, ele não chegou a essa parte do mundo ainda com o WhatsApp. Vitória, Caroline! Eu quero só dizer que a gente pode ter pouca audiência hoje no Facebook, você está acostumado com números altos no nosso programa, porque está todo mundo em casa e todo mundo acompanhando a televisão, canais 24, 524 da NET, né? Nós estamos para 80%, 90% das pessoas em casa estão acompanhando na TV, canais 24, 524. Tivemos a transmissão há pouco, né, do pronunciamento do governador Eduardo Leite mais uma vez, né, e nós transmitimos ao vivo na RDC TV. Já vamos voltar com o doutor Diogo Lara, o doutor Rafael Resch. Eu só gostaria de saber, doutor Rafael Resch está aí? Quero saber a previsão de horário. Temos aí 12h e 32 minutos. Quanto tempo o doutor tem com a gente ainda, ou já estourou o tempo, já que é um médico e deve ter uma correria neste momento de coronavírus? Já estouramos o nosso horário? A nossa atividade aqui também está sendo bem importante aí, Brito. Podemos ficar mais um período aí. Tá. Doutor Diogo Lara também. Só não passa para ninguém essa cuia, hein? Essa cuia... por quê? Essa cuia é bonita, né? Não. O problema é passar a cuia para alguém, porque agora não pode tomar chimarrão, dividir o chimarrão. Aqui, mesmo em casa, né, cada um tem a sua cuia, cada um toma o seu chimarrão e a gente está também tomando todos os cuidados, somos todos saudáveis, atletas, né, mas estamos preocupados com os outros. Eu posso sair na rua... eu sou um goleador, né? E eu posso sair na rua e conversar com alguém e passar para alguém que não é como eu, né? Que seja idoso, que tenha alguma doença, que tenha diabetes, que tenha... Qual é o grupo de risco? Repete aí para a gente, doutor Rafael Resch. Pacientes acima de 65 anos, principalmente, de forma mais importante, acima de 75 anos, pacientes com doenças crônicas, né, como diabetes, os cardiopatas também, doença pulmonar crônica, né? Pacientes que tiveram algum tipo de câncer e estão em tratamento ou em acompanhamento também. Quem já teve câncer e já está curado... Está em acompanhamento. Ontem até uma colega do Moinhos, a oncologista, a doutora Alessandra Morelli, postou isso e repliquei, inclusive, na minha página, porque é uma informação bem importante. Pacientes que estão em tratamento ou em acompanhamento pós-tratamento, né, por câncer, fazem parte do grupo de risco. Isso, aí depende do câncer que o indivíduo teve. Sim. Ribeiro Neto, você que tem o teu WhatsApp aí do
do presidente Romildo Bolzan, por favor, tenta um contato também. Eu acho que ele está com dificuldade de ingressar aí na nossa live. Bem. Bolzan, por favor, tenta um contato também. Eu acho que ele está com dificuldade de ingressar aí na nossa live. Bem. Você pode mandar e dizer para ele o caminho aí para entrar na nossa live. Doutor Diogo Lara. Sim. Como é que se explica? Isso é um momento para que todo mundo pense no próximo, pense. Isso é o que raramente acontece no Brasil, né? Quando todo mundo baixa o nariz, pensa no seu próprio nariz e dane-se parar e pensar que somos todos iguais. Não adianta ser mais poderoso, se achar mais poderoso ou ter mais dinheiro na conta. Agora é todo mundo igual, trancado em casa e que tenha a sorte de não pegar um vírus, principalmente com os problemas que ressaltou aí o doutor Rafael Resch, se é desse grupo. Então, doutor, essa corrida dos supermercados que fez acabar com o álcool gel, está terminando com papel higiênico, isso mostrou um egoísmo de pessoas que estavam mal informadas e deixaram agora outras pessoas que são do grupo de risco sem abastecimento. E muitas pessoas que não tinham nada disso, que não eram do grupo de risco, saíram correndo, lotando farmácias e supermercados. E agora, como é que fica? Essas situações trazem à tona o ser humano na sua totalidade, na sua complexidade, na sua sombra. Eu acho engraçado também que essa história do álcool gel, daí tem essa história também, né, que a gente está num mundo hiperconectado e tem alguns memes, né, que a gente chama, né, e eu acho particularmente interessante a história do álcool gel, porque tem no nosso imaginário de que o álcool é realmente ele é um antisséptico, né? A gente usa realmente ele muito mais para bactérias, né? E a gente está falando de uma coisa aqui que é a transmissão do vírus que se dá por gotículas, né? Gotículas que estão ali, e aí, obviamente o Rafael pode me corrigir, também fica à vontade, Rafael, mas a gente não está falando, a gente tem o imaginário de que o álcool é o que vai limpar mais do que a água, mas no caso, e o Rafael já falou, todo mundo tem falado, a água está disponível para quase todo mundo e não custa quase nada, né? A principal ação de higiene, ela é completamente democrática e não custa R$30 o frasco, custa centavos para lavar as mãos e ter um sabonete, né? Então, é muito mais importante, na verdade, a informação mais importante é a qualidade da lavação das mãos, né? E isso aí daí tem que ter realmente um pouquinho de ritual de lavar, aí, até se for o caso se demonstra, na verdade tem vários vídeos. O álcool gel está terminando com papel higiênico. Isso mostrou um egoísmo de pessoas que estavam mal informadas e deixaram agora outras pessoas que são do grupo de risco sem abastecimento. E muitas pessoas que não tinham nada disso, que não eram do grupo de risco, saíram correndo, lotando farmácias e supermercados. E agora, como é que fica? Essas situações trazem à tona o ser humano na sua totalidade, na sua complexidade, na sua sombra. Eu acho engraçado também que essa história do álcool gel, daí tem essa história também, né, que a gente está num mundo hiperconectado e tem alguns memes, né, que a gente chama, né, e eu acho particularmente interessante a história do álcool gel, porque tem no nosso imaginário de que o álcool é realmente ele é um antisséptico, né? A gente usa realmente ele muito mais para bactérias, né? E a gente está falando de uma coisa aqui que é a transmissão do vírus que se dá por gotículas, né? Gotículas que estão ali, e aí, obviamente o Rafael pode me corrigir, também fica à vontade, Rafael, mas a gente não está falando, a gente tem o imaginário de que o álcool é o que vai limpar mais do que a água, mas no caso, e o Rafael já falou, todo mundo tem falado, a água está disponível para quase todo mundo e não custa quase nada, né? A principal ação de higiene, ela é completamente democrática e não custa R$30 o frasco, custa centavos para lavar as mãos e ter um sabonete, né? Então, é muito mais importante, na verdade, a informação mais importante é a qualidade da lavação das mãos, né? E isso aí daí tem que ter realmente um pouquinho de ritual de lavar, aí, até
se por caso se demonstra, na verdade tem vários vídeos se demonstrando medicamente como é que se lava as mãos, por causa dessas pequenas, né, gotículas que podem transmitir o vírus. E então a gente não tem que ficar se preocupando tanto, do meu ponto de vista, em relação ao mercado. Isso puxa pelo egoísmo da gente, né? Mas esse é um momento, por isso que eu estou querendo dizer assim, esse é um inimigo muito diferente da gente estar à frente de um leão. A gente tem que sair correndo ou tentar matar o leão. A gente tem que agir muito mais pela racionalidade, quanto coletivas, que vão ter mais chance de atuar, né? E lembrando também que, infelizmente, quanto mais a gente for eficaz como população em diminuir a progressão, essa progressão de casos, mais tempo esse problema vai durar, né? Ou seja, se ele for, como na Itália foi um acréscimo muito grande de casos, que gerou, obviamente, muitas mortes, e a gente não quer esse pico, né? Mas também ao conseguir atenuar o progresso da doença, a gente também está se deparando com uma situação que vai ser provavelmente de várias semanas, né? Então, inclusive, alguns países estão questionando um pouco as medidas, né? E são escolhas de Sofia que a gente tem, né? O quanto a gente se expõe, o quanto a gente continua trabalhando para ganhar um dinheiro se eu não tenho dinheiro. Eu acho que são escolhas muito difíceis que o ser humano está vivendo, e algumas escolhas dessas questões mais fundamentais, eu acho que estão sendo, ainda não vieram à tona as repercussões maiores, né, na sociedade, nas pessoas, né? Mas, enfim, eu acho que algumas pessoas vão ficar mais desesperadas e vão ficar mais egoístas. Algumas? Mas acho que sim, mas as pessoas, doutor, as pessoas são egoístas, são puros, puro egoísmo. Uma pequena parcela ainda tem um certo discernimento. Isso não é nem questão de cultura, isso é questão de valores que são inerentes ao próprio ser humano. Eu não vou esperar, não tem diferença. Às vezes tu encontra um cara mais culto, magistrado, e que é um baita do egoísta, e uma pessoa humilde que tem a possibilidade e raciocina para poder compartilhar situações, magistrado, e que é um baita do egoísta, e uma pessoa humilde que tem a possibilidade e raciocina para poder compartilhar situações. Infelizmente, aí nós vamos entrar na questão de antropologia e tal. O ser humano, desde que ele é ser humano, ele tem os mesmos sentimentos e a sua essência é um ser egoísta. O senhor sabe disso? Ou seja, assim como na altura tem baixinhos, médios e altos, tem pessoas muito egoístas, pessoas médio egoístas e pessoas pouco egoístas, né? O fato é que, mesmo vamos considerar que 20% das pessoas sejam muito egoístas, ou que se tornam mais egoístas numa situação dessas. 20% dessas pessoas... Então, esses 20% que vão lá no supermercado e compram todo papel higiênico, parece daí dar uma ilusão de que todos nós somos egoístas. E nós não somos todos egoístas. O ser humano só foi capaz de vencer um mamute porque ele se uniu. 6 seres humanos matavam um mamute. Então, assim como existe, sim, um lado nosso egoísta, existe também um lado colaborativo e altruísta, e que muitas pessoas também... Então, eu acho que esse é o momento do embate dessas duas grandes forças. Mas, né? Para vencer o mamute, primeiro, tinha que se organizar. Segundo, tinha que ter uma liderança. E terceiro, tinha que ter uma estratégia. Mas um espírito colaborativo, isso que eu quero dizer. E se alguém vai lá e pega um pedaço muito maior do mamute do que os outros, o que acontece? Vai ser expulso do grupo. Mas, doutor, isso é uma sociedade que não... Desculpe, eu não consigo enxergar isso. Não, pessoas que... Não, isso em qualquer dinâmica de grupo. Numa empresa, se alguém é muito egoísta, essa pessoa corre o risco de ser expulsa. Ou vira chefe. Pode também virar chefe, mas daí ela corre o risco de perder os seus empregados. Então, e o chefe colaborador e servidor mantém os seus empregados fiéis. Então, assim, existem mecanismos na sociedade, nos grupos, de autorregulação, porque o ser humano só é o ser hegemônico. Isso aí daria um seminário, e eu não vou contrapor, porque o senhor é especialista, sabe muito mais do que eu. Eu sou apenas um jornalista curioso e metido. Eu só quero dizer o seguinte:
está muito bonito e provavelmente a metodologia que o senhor está expondo aí é a mais correta. Agora, eu fico pensando assim, imagina como se os ditadores, né, tivessem esse dogma aí pertencente. Não existiria ditador, né? Porque o ditador, ele se impõe pela força, né? Basicamente, né? Seja intelectual ou viril. Né? Aí não adianta nada esse conceito aí. Existem escalas de dominância. Quem domina, quem manda e obedece. Existem várias escalas disso. Mas não enxergar que existe também um espírito colaborativo. Não, eu enxergo. Só que é desse tamanho. Pelos estudos, a gente enxerga, na verdade, eu só estou achando, que essa proporção não é que existem muito mais egoístas que altruístas. Eu só estou achando o fato é que poucas pessoas, mesmo que se forem 20 pessoas egoístas, elas vão lá e comprar 50 rolos de papel higiênico, obviamente eles estão atrapalhando a sociedade como um todo. Bom, falei há pouco com o doutor Romildo Bolzan. Nós temos 10 minutos de programa ainda. O presidente Romildo Bolzan, será que já está com a gente? Não, eu falei com ele há pouco pelo WhatsApp e vamos tentar para amanhã, porque ele não está conseguindo se conectar, tá? Então amanhã, mais cedo, vamos nos preparar direitinho para orientar o presidente a entrar certinho aqui no nosso programa. Okay. Tá bom, Paulo Brito? Tá beleza. Rodrigo Flores, em Porto, Portugal. Desculpe fazer esperar até agora, Rodrigo Flores. Você que está aí com a camisa do Internacional em Porto, Portugal. Tudo bom, Brito? Esteve em Toronto há muito tempo. Quantos anos ficasse em Toronto, Rodrigo? Fiquei 3 anos em Toronto, no Canadá. Você tem notícias de pessoas, claro, seus amigos que ficaram lá, de como está a situação em Toronto. Pode nos relatar como está a situação em Toronto, no Canadá? Eu acho que Toronto, pela característica do canadense, ele está tendo um problema bem grande, que é a busca desenfreada, né, das pessoas no mercado por abastecimento. E isso sim está gerando um problema grande na sociedade canadense. É a mesma coisa que eu falava agora há pouco. Eu acho que, eu estava ouvindo todos os comentários, a situação é grave, tá? O pânico não adianta, mas adianta tu tomar atitudes. Não adianta eu ir no mercado e comprar 50 rolos de papel higiênico e depois eu sair para tomar uma cerveja na rua, no barzinho. Então, eu acho que o brasileiro tem que fazer o que precisa e esquecer o que não precisa. Né? Portugal, por exemplo... Jogar futebol. Portugal... eu vou te dar o exemplo aqui de Portugal, né? Portugal está no olho do furacão e eu acho que a gente está sabendo lidar com esse problema. Portugal, perto da Itália, por exemplo, o problema quase inexiste. Por quê? As ações foram tomadas com muita antecedência pelo governo. O governo em nenhum momento desdenhou do coronavírus, né? Todos sabem da gravidade. No início, as pessoas foram aos mercados e compraram tudo. Hoje, eu acabei de vir do mercado, só entra 20 pessoas por vez, tá? Num horário reduzido, e tem tudo o que tu quiser para comprar no mercado. Porque as pessoas entenderam que o caso é de tu tomar a atitude correta e não ter pânico. Existe uma diferença. Né? Rodrigo, então só deixa... Claro, pode falar. Pode concluir seu pensamento. E qual é a atitude correta? Brito, basicamente a gente conhece pouco sobre o vírus. A atitude correta é ficar em casa. Pronto. Se tu ficares em casa e sair só para comprar comida... Sim, a situação de Portugal com relação ao vírus, quantas pessoas já estão infectadas, quantas pessoas foram a óbito, você tem essa noção? A gente tem muito poucas pessoas a óbito, parece que somente 2 foram a óbito. E Portugal tem, parece que, perto de 2.000 infectados. A situação é sob controle, esse é o termo. Sob controle. Doutor Rafael... Eu só quero uma pergunta antes de voltar ao doutor Rafael Resch. 30 segundos, tá? Porque a gente está no programa de esporte, claro. Afinal temos que falar sobre isso também. Você está com a camisa do Inter, torcedor fanático do Internacional, seja onde estiver, Toronto, Porto, você esteve no Brasil agora há pouco. Está gostando do Inter de Cudê? Vou te resumir rapidinho. Estou gostando muito. O Cudê já deu a sua cara ao Internacional. O Inter não joga mais como jogava ano passado, como o Mogi Mirim,
é um time que pensa grande, pensa para frente, e a minha única questão aí, antes dessa parada do coronavírus, é tentar talvez ver se inverter o Thiago Galhardo, tirar o Thiago Galhardo do ataque e botar para o meio de campo, onde ele sempre jogou, e o Marcos Guilherme sair do meio de campo e ir para o ataque, que é o lugar dele. Eu acho que o Inter está no caminho certo. É o meu pensamento também. E tirar qualquer um dos laterais esquerdos e colocar o Patrick, finalmente, lá na lateral esquerda, porque tem muita saúde, vem jogando muito, chega fácil na frente, faz gols. Bom, o doutor Rafael Resch, eu sei que vocês poderiam falar de futebol também, o doutor Rafael Resch. Deixa eu só colocar o doutor Rafael Resch, cardiologista, Hospital Moinhos de Vento. Estou aqui. O que você acha desta... Todo mundo sabe que é seu segundo time, é Colorado, eu já explico, mas me diz, o que tu acha do time do Cudê em relação ao ano passado e o que poderia ainda ser alterado? Olha, Brito, eu vou te dizer que a primeira sensação é de que voltamos a ser temidos, né, pelos adversários. Né? Ontem teria jogo do Inter contra o América de Cali e hoje do Grêmio contra a Universidade Católica. Né? Eu acho que o caminho tá certo, acho que tem que dar tempo, né? Acho que nós vamos ter que dar mais tempo agora ainda, porque a minha impressão aqui está certo, acho que tem que dar tempo, né? Acho que nós vamos ter que dar mais tempo agora ainda, porque a minha impressão é que o ano futebolístico ele corre sério risco de ter terminado, né? Então as pessoas também têm que ter de preocupação, né? Mas acho que o caminho está certo, um bom treinador, boas escolhas, acho que é inteligente, acho que entende das coisas, acho que ele vai em frente. Eu sei que o programa está terminando, Brito, eu só queria antes de não sei se eu volto a falar, mas eu queria deixar duas questões, acho que são pertinentes agora nesse momento, né? O Diogo falou na questão de sermos racionais, é importante, e é interessante que talvez esteja sendo nos momentos, ele pode me corrigir, tenha que ser bloqueado o máximo, né? E a gente tem um senso mais de comunidade, né? de raça humana, né? de manutenção da espécie. Né? É claro, isso é um exagero, porque nós não estamos não existe nenhuma ameaça em relação a isso, mas exatamente essa questão de ser mais racional, né? Que vai bloquear esses instintos, né? E a gente não ter essa ideia de que o mundo está acabando. Não, é fazer a sua parte, fique em casa, faça a higiene adequadamente, se resguarde. O mundo não vai acabar, as pessoas vão ter supermercado, vão ter suas coisas, né? Então a gente tem um cuidado mais racional, é isso que vai fazer com que as coisas andem. Essa corrida desesperada, como se tivesse uma curiosidade, um cometa na direção do planeta, é totalmente inadequada, não vai levar a lugar nenhum. As pessoas estão indo muito ao supermercado, às farmácias. As pessoas estão indo muito aos hospitais também, à emergência, achando que... Nós estamos tentando, além da questão do atendimento das pessoas, né, que esse é o nosso momento, né? As farmácias, as pessoas estão indo muito aos hospitais também, à emergência, achando que... Nós estamos tentando, além da questão do atendimento das pessoas, né, que esse é o nosso momento, né, se essa é uma guerra, né, nós somos os soldados nesta guerra, né, nós estamos disponíveis para atender as pessoas que necessitarem, mas exames que são eletivos, que não são de urgência, todas essas agendas nesse tipo de situação, elas estão fechadas por um tempo, né? As pessoas que estão com outro tipo de doenças, doutor, não estão passando dificuldades devido ao coronavírus? Não quero dizer assim,
estão sendo deixadas Ainda não, de Brito. lado. Não. Ainda não. Ainda não há essa. Mas tem esse risco. Existe o risco de colapso se nós não tomarmos as medidas corretas, como nós estamos conversando aqui. Aí o colapso, ele é o colapso, né, Brito? Aí é um problema para quem tem coronavírus, é um problema para quem tiver infarto, é para quem tiver uma complicação de uma outra doença pulmonar, ou tiver uma complicação de um câncer, ou precisar de uma cirurgia de urgência. O colapso, entendeu? Sofre todo mundo. Então, não é um problema do coronavírus, é um problema da sociedade, do sistema como um todo. Então, por isso nós temos que olhar para que todas as pessoas doentes, inclusive as com coronavírus, possam ser atendidas adequadamente. Sim. Olha só, nós temos ainda 3 minutos, né, Pedro? 3 minutos de programa pela frente. Vem aí em seguida o Bairrista Futebol Clube. E falando, o Edu pode me dizer aí, do estúdio, debatendo futebol. Nós estamos nos canais 24 e 524 da NET, nós estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no site. Então, quem entrou agora, quem quer rever o programa, né, quem quer ver o programa, vai ficar postado no Twitter, no Facebook da RDC TV, no site da RDC TV e no Instagram e no YouTube da RDC TV. Vitória Caroline, nos diga o que o pessoal tem a nos perguntar rapidamente, Vitória Caroline. Brito, hoje não falei muito, né, porque são muitos assuntos, bastante conteúdos e assuntos importantes, mas o pessoal está preocupado no sentido com tudo que está acontecendo, mas também é sobre os jogadores, quanto tempo que eles vão levar para se recuperar mediante tudo que está acontecendo. E na manhã dessa quinta-feira também o governador Eduardo Leite decretou um estado de calamidade no Rio Grande do Sul, primeira morte no Rio de Janeiro confirmada, uma senhora de 63 anos, e com isso são 4 mortes em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, né? Para te ver, como o nosso amigo falou, são apenas 2 em Portugal, então nós temos 3 a mais até então e só aumenta, né, esse número, Brito. Sim. Ribeiro Neto, já que não tivemos aí o presidente Roberto Bolzan hoje... Fica para amanhã. E amanhã, possivelmente, teremos o Rodrigo Caetano também, se eu conseguir falar com ele pelo SMS. Já que estamos num programa de esporte, e nós estamos aqui entre várias pessoas, você já viu o Rodrigo Flores lá em Portugal com a camisa do Inter? Vi. Porto, no Portugal. Qual é o time que tu acha que está melhor representado aqui no nosso programa, que tem mais torcedores aqui no nosso programa, já que tu viu o Rodrigo Flores lá com a camisa do Inter? Qual é o time que tu acha que mais gente torce aqui dos participantes do nosso programa, hein, Ribeiro Neto? Bom, olha aqui, eu e tu somos isentos, tá? Sim. Somos imparciais. A Vitória Caroline não tem nem ideia, tá? E o doutor Diogo, o doutor Rafael, eu não tenho a menor ideia. Então, assim, como só tem um colorado, o máximo vai ser 2-1 pro Grêmio, se o doutor Diogo e o doutor Rafael forem eu vou matar a curiosidade de enganado. Todos os nossos telespectadores. Calma, doutor Resch, calma. O Brito não é imparcial, não é isento. Calma. Ele é da Avenida. O meu, você já sabe, sou da Avenida. Doutor Rafael Resch, qual é seu time? Olha aqui, ó, a camisa. Que cor é essa camisa? Diga o nome. É o Periquito de Santa Cruz do Sul. Meu Deus. Outra Avenida. Doutor Diogo Lara, lá em São Paulo, qual é seu time? Avenida desde criancinha. Não, aqui, ó. Nós fizemos um programa de bruxinhos, velho. Aí não. 3-1. O Rodrigo Flores, não, só para te mostrar a tua imagem rapidinho aí. Não chora, porque teu Colorado levou 3-1 mesmo com a parada do futebol. Mas, Brito. Pela primeira, sim. Eu preciso dizer, sua Avenida, mas aqui o meu filho está me assistindo. Você não pode ficar. Meu filho e minha filha estão me assistindo. O pai é colorado, filho, tá? Tá bom, vem aí. Quem é Avenida tem o seu segundo time, né? Muito claro, exatamente. Eles também são da Avenida. Segundo time, o meu segundo time é o Grêmio. Tá bom, vem aí, muito obrigado a presença do doutor Diogo Lara que a gente está vendo aí, muito obrigado doutor Rafael Resch, muito obrigado Ribeiro Neto, muito obrigado Vitória Caroline,
Vem aí. Ô, Paulo Brito, Oi. só para o doutor Diogo, tá? A informação que eu recebi. Olha só como as O pessoal já entidades... tá aqui, ó. Hoje é o Pedrinho que tá aqui, ó. Para que você compre mais. Como eles são bonzinhos nessa hora da crise, hein, doutor? Eu vi essa notícia, inclusive com o juro, não se falou nada no juro. Se diminuiu, não terá 10% o limite de crédito, é acreditado. Sabe que não vai fazer falta para o banco? Vem aí o Bairrista Futebol Clube e a gente volta a qualquer momento ou amanhã no RDC Esporte. Boa tarde para você e muito obrigado pela audiência. Feito! RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.